O que é isso, Elton? Direitos iguais, sim. O que é isso? Direitos iguais. Não, Elton. Faz isso não, meu Olha eu bem. sei com a minha roupa. Não, Eu procuro minha Ariel. roupa lá, não acho. Eu não acho roupa no cabide, não acho bermuda pra mais vestir. Aonde que tá? Tudo no corpo da bonita. Não, Eu vou mas... começar a sair assim, vou jogar Não, bola mas pelo assim menos... agora. Vou jogar bola. Pega na Mas saia, ergue aqui, ó. pelo... É Ah, delicado. Ó. mas pelo menos em mim fica mais formosa. Uai, eu não fico, não? Não, fica não. Olha, meu buchinho. Peitinho durinho, ó. Durinho desse jeito, um Ah, buchinho assim. Né? ah. Vira as Ó, costas. Vira as ó, costas pra ver. ó. Eita. Na hora que você parar de usar minha roupa, eu paro de usar a tua. Chupa que é de uva. Ó. Senhor.